Magia Interior, de Robert Johnson. Como dominar o lado sombrio da psique. Esse é o trecho número 5, a respeito da sombra. Projeção. A sombra em projeção. O que acontece do lado esquerdo da balança, se não o mantivermos consciente e não o expressarmos de maneira honrável? A menos que façamos com ela um trabalho consciente, a sombra quase sempre é projetada, isso é, colocamo-la cuidadosamente sobre alguém ou alguma coisa para que não tenhamos de assumir a responsabilidade por ela. É assim que as coisas eram feitas 500 anos atrás, e a maioria de nós ainda está presa nessa consciência medieval. O mundo medieval era baseado em mútuas projeções de sombra. Vicejava uma mentalidade de fortificações, armaduras, cidades muradas, posse pela força, propriedade por prerrogativa masculina de qualquer coisa feminina, patronato da realeza e cidades-estado em perpétuo assalto aos portões umas das outras. Ufa! A sociedade medieval era quase que inteiramente regida por valores patriarcais, famosos por sua unilateralidade. Até a igreja fazia parte da política sombria. Somente os indivíduos a quem chamamos de santos, e nem todos foram reconhecidos ou celebrados, os monastérios beneditinos e algumas sociedades esotéricas evitavam o jogo da projeção. Hoje em dia, negócios inteiros são dedicados a conter a nossa sombra para nós. A indústria do cinema, a indústria da moda e os romances fornecem lugares fáceis para darmos vazão à nossa sombra. Os jornais nos oferecem uma dose diária de desastres, crimes e horrores para alimentar externamente a nossa natureza sombria, ao passo que ela deveria ser incorporada em cada um de nós como parte integrante da nossa personalidade. Acabamos com uma personalidade incompleta ao projetarmos as nossas próprias trevas em algo fora de nós mesmos. A projeção é sempre mais fácil do que a assimilação. É uma página escura na história da humanidade quando as pessoas fazem os outros carregarem a sua sombra no lugar delas. Os homens colocam sua sombra sobre as mulheres, os brancos sobre os negros, os católicos sobre os protestantes, os capitalistas sobre os comunistas, os muçulmanos sobre os hindus. Uma comunidade de bairro usa uma família como bode expiatório, que carrega a sombra para o grupo inteiro. Em verdade, cada grupo designa inconscientemente um de seus membros como ovelha negra e o obriga a carregar as trevas pela comunidade. Tem sido assim desde o início da cultura. Os astecas escolhem todos os anos um jovem ou uma jovem para carregar a sombra e depois o sacrificam num ritual. A palavra bicho-papão tem uma origem interessante. Na antiga Índia, cada comunidade escolhia um homem para ser o bicho-papão. Ele estava destinado a ser morto ao final do ano e levar consigo os atos maus da comunidade. As pessoas sentiam tamanha gratidão por esse serviço que o bicho-papão era dispensado de trabalhar e podia ter tudo o que queria. Era tratado como representante do outro mundo. Como tinha em si o poder da sombra coletiva, era extremamente poderoso e temido. Da Índia ao Ocidente, ainda ouvimos a ameaça: se você não for bonzinho, o bicho-papão vai te pegar. É assim que amedrontamos com o lado escuro da vida uma criança, para que ela fique boazinha. O Velho Testamento traz muitos exemplos de sacrifício como artifício para afugentar a sombra, os pecados de um povo.
Poderíamos argumentar que tanto o homem antigo quanto o homem moderno seriam capazes de lidar com a sua sombra projetando-a no inimigo. Mas o homem moderno pode não continuar esse processo perigoso. A evolução da consciência exige que integremos a sombra em nós mesmos se quisermos criar uma nova era. É espantoso como a sombra muitas vezes se manifesta de maneiras mesquinhas e mundanas. Eu tinha um amigo cujo pai era professor de Cambridge, aposentado. O cachorro da família, velho e difícil, tinha de ser colocado num canil todos os invernos. Mas quando era trazido para casa na primavera, a casa inteira se iluminava, pois o velho passava a chutar o cachorro em vez de descontar a sua sombra nos membros da família. Não é incomum as pessoas terem um mascote para que este carregue seu lado escuro. Provavelmente, o pior dano é quando os pais depositam sua sombra nos próprios filhos. Isso é tão comum que a maioria das pessoas tem de se esforçar muito para se livrar da sombra que seus pais antes que consigam começar a própria vida adulta. Quando um pai deposita a sombra sobre uma criança pequena, rompe a personalidade da criança e aciona a guerra entre o ergo e a sombra. Quando essa criança se tornar adulta, terá de lidar com uma sombra grande, acrescida à sombra cultural que todos nós carregamos. E terá também a tendência de colocar essa sombra sobre os próprios filhos. Os pecados de um homem recairão sobre a terceira e quarta geração. Se você quer dar aos seus filhos o melhor presente de todos, o melhor ingresso possível para a vida, remova a sua sombra de cima deles. Dar a seus filhos uma herança limpa, psicologicamente falando, é a maior herança de todas. E incidentalmente, você irá longe no próprio desenvolvimento ao recolocar a sua sombra na sua própria estrutura psicológica particular, onde ela se originou e onde é necessária a sua própria plenitude. Dr. Jung contou sobre um homem que começou a terapia queixando-se de que nunca sonhava. Continuando, contou que seu filho de 5 anos de idade tinha os sonhos mais vívidos. Jung considerou os sonhos do filho como a sombra não vivida do pai e os via como parte da própria psicologia daquele homem. Depois de um mês desse procedimento, o pai começou a sonhar por conta própria e os sonhos vívidos do filho cessaram. Agora, o paciente de Jung tomava para si os próprios fardos, em vez de inconscientemente deixá-los para que o filho os carregasse. Meu próprio pai se refugiou na invalidez e viveu muito pouco do seu potencial. Como resultado, sinto que tenho que lidar com as duas vidas, a minha e a vida não vivida do meu pai. É um fardo grave, mas pode ter dimensões criativas se eu assumir essa tarefa conscientemente. Essas coisas somente são possíveis quando temos idade suficiente e somos suficientemente maduros para saber o que estamos fazendo, embora não costumemos ter esse tipo de sabedoria antes de alcançar a meia-idade. É difícil superestimar a quantidade de sofrimento que é transmitida de uma geração para outra. Harry Truman mantinha um pequeno aviso sobre a escrivaninha enquanto foi presidente. A responsabilidade para por aqui. Poderíamos dar aos nossos filhos a mais maravilhosa bênção se parássemos de passar-lhes a responsabilidade. Frequentemente me perguntam se é possível rejeitar uma projeção de sombra de uma outra pessoa. Mas isso funciona apenas quando temos a nossa própria sombra razoavelmente bem controlada. Normalmente, quando você recebe uma projeção de sombra, a sua própria sombra irrompe e a guerra é inevitável.
Quando a sombra é como uma lata de gasolina esperando que um fósforo caia dentro, você é uma presa fácil para qualquer um que queira irritá-lo. Rejeitar a sombra do outro não é lutar contra, mas é fazer como um bom toureiro, que apenas deixa que o touro passe de lado. Lembro-me de uma mulher que me consultou há muito tempo. O marido despejava sua sombra sobre ela, fazendo disso seu esporte de aposentado. Ela ficava em lágrimas todos os dias e nenhum dos dois conseguia parar essa destruição. Ensinei a mulher a rejeitar a sombra do marido, não lutar nem se retirar para a solidão gelada, mas simplesmente manter-se embasada em si mesma. Como ela não mordia a isca durante muitos dias, a casa foi sacudida pela força da sombra. Finalmente o homem viu o que estava fazendo, e então foi possível um diálogo de boa qualidade entre eles. A sombra voltou para o seu lugar original, tornando-se altamente construtiva. Existe um dito maravilhoso atribuído a Mahatma Gandhi. Se você seguir o antigo código de justiça, olho por olho, dente por dente, você acabará tendo um mundo cego e desdentado. Você pode rejeitar uma projeção de sombra e interromper o eterno ciclo de vingança se tiver a sua própria sombra sob controle consciente. Estar na presença da sombra de outra pessoa e não reagir não é nenhuma falta de genialidade. Ninguém tem o direito de despejar a sua sombra sobre você, e você tem o direito de autoproteção. Mesmo assim, todos sabemos como é fácil e como é muito humano ter esses ataques. Em certas ocasiões, o observador consciente em nós recua e diz: graças a Deus, não vai acontecer comigo. Jung costumava dizer que podemos ser gratos aos nossos inimigos, pois as trevas deles nos permitem fugir das nossas. Despejar abuso por causa de danos graves, não só aos outros, mas também a nós mesmos, pois ao projetarmos a nossa sombra, nos desvencilhamos de um ingrediente essencial da nossa própria psicologia. Precisamos nos ligar com o lado escuro para benefício do nosso próprio desenvolvimento. E nada lucramos atirando-o em cima dos outros, tentando negar esses sentimentos esquisitos e indesejados. A dificuldade é que a maioria de nós vive numa teia complicada de troca de sombras, que rouba de ambas as partes a plenitude potencial. A sombra contém também uma boa dose de energia e é a pedra angular da nossa vitalidade. Um indivíduo muito educado com uma sombra igualmente forte tem muito poder pessoal. William Blake falava da necessidade de reconciliar essas duas partes do eu. Ele dizia que deveríamos buscar no céu a forma e no inferno a energia e casar as duas. Quando conseguimos encarar o nosso céu interior e o nosso inferno interior, alcançamos a forma mais elevada de criatividade. Se por um lado precisamos geralmente desviar uma projeção de sombra e recuar diante das farpas e flechas que os outros nos atiram, há certas ocasiões em que podemos fazer o bem carregando conscientemente a sombra dos outros. Há uma história maravilhosa que mostra o que acontece quando recuamos e nada fazemos, e permitimos que a projeção tome seu rumo. Uma menina japonesa numa pequena aldeia de pescadores ficou grávida, mas continuou vivendo na casa dos pais. Todos os aldeões a pressionavam para que revelasse o nome do pai da criança, para apontar com o dedo renegado. Depois de muitas palavras raivosas, ela finalmente confessou: é o padre. Os aldeões confrontaram o padre com o que foi dito por ela. Ah, é isso, foi tudo o que ele disse. Durante meses, as pessoas atacaram esse padre simples.
Então um jovem que esteve fora da aldeia durante algum tempo voltou e pediu a menina em casamento. Descobriu-se que era ele o pai da criança, e a menina inventara uma história improvável para protegê-lo. Então os aldeões foram até o padre e pediram desculpas. Ah, é isso, disse o padre. Essa história mostra o poder da espera, enquanto os outros fazem seu trabalho de sombra. O padre prestou um grande serviço aos aldeões pelo seu silêncio. Ao não protestar e nem negar a situação, ele deixou espaço suficiente para que as pessoas trabalhassem o problema entre si. Mais tarde, elas tiveram de se perguntar: por que ficamos tão propensos a acreditar na menina? Por que ficamos contra o padre? Como devemos encarar o desconforto e a ansiedade que sentimos dentro de nós? Essas coisas só podem ser conquistadas se a nossa própria sombra está razoavelmente controlada e não somos tentados a planejar a nossa própria retaliação. Devemos nos lembrar de como é fácil dar um presente e depois estragá-lo com alguma qualidade de sombra que está à espreita na retaguarda. Somos aconselhados a amar nossos inimigos, mas isso não é possível quando o inimigo interior, a nossa própria sombra, está esperando para assaltar e tirar proveito de uma situação incendiária. Se conseguirmos aprender a amar o nosso inimigo interior, há uma chance de amar e redimir o inimigo exterior. Fausto, de Goethe, talvez seja o maior exemplo na literatura do encontro entre ego e sombra. Fala sobre um pálido e calado professor que chegou a ponto de querer se suicidar por causa da impossível distância entre o seu ego e a sua sombra. Sua gangorra foi sobrecarregada até o ponto de ruptura. Nesse ponto, Fausto encontra sua sombra igualmente impossível, Mefistófeles, que aparece como seu senhor, o diabo. A explosão de energia no encontro é extrema, mas eles perseveram, e sua longa e vívida história é a nossa melhor aula sobre a redenção do ego e da sombra. Fausto é salvo de sua inércia e se torna uma pessoa vigorosa, capaz de sentir paixão. Mefistófeles é salvo da sua vida amoral e também descobre a sua capacidade de amar. Amor é a única palavra adequada na nossa tradição ocidental para descrever essa síntese de ego e sombra. Fausto mostra com grande energia que essa redenção do ego só é possível quando a redenção da sombra, a contida na nossa consciência, ela se torna mais bondosa. A realidade de Fausto se completa em sua sombra. Ele, por meio do encontro com Mefistófeles. Nem a sombra podem ser redimidos, ou seja, transformado. É esse atrito entre eles que os traz de volta à atitude original. Isso nada mais é que curar a brecha entre o céu e o inferno. Lúcifer, outro nome para nossa sombra, que outrora fizera parte das hostes celestes, deve voltar a seu lugar de direito no final dos tempos. Essa ampla afirmação mitológica se aplica também à psique individual. Ela nos diz que é tarefa de cada homem e de cada mulher restaurar a sombra e redimir as qualidades rejeitadas.